Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raab, Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salmão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asá, Asá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. A partir do dia 17 de dezembro, o tempo do Advento adquire uma conotação completamente diferente. Na iminência do Natal, a liturgia da Igreja nos faz colocar o olhar sobre o mistério da encarnação do Filho de Deus. Por isso, a partir deste dia, além da reflexão sobre o Evangelho, faremos no final, a propósito da palavra que temos todos que ouvir, uma pequena catequese sobre temas relacionados com o mistério do Natal, da família e da nossa própria realidade como peregrinos na fé, vivendo o mistério de Cristo. Primeiro, o Evangelho. Para muitos pode parecer um pouco estranho todo este conjunto de nomes que aparecem no Evangelho de Mateus, mas é importante fazer algumas considerações. Lucas e Mateus são os únicos evangelistas que dedicam um espaço, mesmo que breve, porém importante, à origem humana do Filho de Deus. Ambos apresentam a genealogia do Senhor, isto é, a origem humana através das famílias que se sucederam ao longo do tempo. Na genealogia de Mateus existe uma particularidade. Ela começa de forma ascendente desde Abraão e termina em Cristo. Isto é, percorre a história de forma linear em 3 grandes blocos. 14 gerações de Abraão até Davi, outras 14 gerações
de Davi até o exílio na Babilônia e finalmente 14 gerações desde o exílio na Babilônia até Cristo, com José e Maria. Todos estes nomes nos lembram que o Filho de Deus se insere na história de um povo em particular. Além de ser uma genealogia ascendente, é nacionalista ou particularista, porque se refere única e exclusivamente ao povo judeu. Segundo, nesta genealogia aparecem mencionadas 4 mulheres. Tamar, que deve, segundo o livro do Gênesis, deitar-se com todos os irmãos do seu marido que morreu. Ruth, que é uma pagã, nora de Noemi, que abraça a fé. A mulher de Urias, com a qual Davi adulterou. E finalmente Maria, Nossa Senhora. É uma genealogia marcada por nomes masculinos, dada a estrutura patriarcal e machista da época. Tudo deve ser julgado no seu contexto. Do contrário, pecamos pelo anacronismo. Estas 3 mulheres, que têm uma reputação comprometida, uma conotação moral particular, são recapituladas, salvas pela figura de Maria, obediente, santa, humilde, que gera no seu seio o Filho de Deus. E aparece salvando através do seu sim. Finalmente, esta genealogia nos lembra que Jesus, como todos nós, tem uma história. A história não se limita simplesmente ao seu núcleo familiar, senão também a todos aqueles que lhe precederam. Aqui aproveitamos então para introduzir a primeira catequese deste dia, dedicado justamente à história. A história não é simplesmente a sucessão de fatos ou acontecimentos que caracterizam a humanidade, os povos e as pessoas em particular. À luz da fé, sabemos também que a história é a dimensão que Deus utiliza para revelar-se. A revelação divina ocorre na história. Deus escolheu um povo em particular, num lugar concreto. Além da história da salvação, existe a geografia da salvação para fazer-se ver, para fazer-se conhecer. E então, a história é o lugar da graça. Obviamente, na história, com todos os elementos que fazem parte, é também o espaço onde se manifesta o pecado, a miséria humana, pela liberdade dada por Deus a cada criatura. À luz da fé, é importante recuperar esta dimensão. Nós fazemos parte de uma história, cada um de nós em particular. Não todos tivemos a mesma história, com os mesmos fatores que determinaram a nossa forma de ser. Na nossa história, concorrem a liberdade das pessoas que tem a ver com a nossa origem, os nossos pais e todas aquelas outras que orbitam ao nosso redor. Além dos pais, dos avós, dos familiares, estão as pessoas que nos educaram, que fizeram parte do nosso crescimento.
e talvez alguns estão marcados por situações especiais que podem ter gerado traumas complexos ou até outro tipo de problemas psicológicos. Um grande filósofo espanhol, não muito cristão, porém conhecedor do mistério da alma humana, dizia sempre, e eu lembro esta frase com frequência: eu e as minhas circunstâncias. Não podemos julgar uma pessoa sem conhecer a sua história. Não podemos julgá-la sem saber quem ela é. E a história são todos estes elementos que marcam, determinam, condicionam eu e as minhas circunstâncias. Cristo também podia dizer eu e as minhas circunstâncias. Ele teve uma família em particular, Maria e José, familiares da aldeia de Nazaré, as circunstâncias próprias do judaísmo de 2000 anos atrás, com todos os elementos culturais, religiosos, políticos e sociais. Tudo isso vai modelando o nosso ser. Muitas pessoas ainda não se reconciliaram com a própria história, porque talvez sofreram um trauma, um abuso ou uma situação que as fez padecer a pobreza, um pai violento, o alcoólatra, uma mãe ausente, uma educação rígida. E poderíamos enumerar tantas outras coisas. O importante é experimentar o amor de Deus, a graça do perdão, que nos faz reconciliar-nos com a própria história. A história é o que é e não podemos fazer nada, nem alterar os fatos. Os acontecimentos são irreversíveis. O olhar que fazemos sobre a história deve ser com a misericórdia de Deus revelada em Cristo. Não culpar-nos, não carregar fardos insuportáveis. Outras pessoas talvez não tiveram coisas tão fortes ou acontecimentos que marcaram a sua personalidade. De qualquer forma, não faltam aqui e acolá detalhes, reclamações da mãe, do pai, dos irmãos, da precariedade econômica, da rigidez, do moralismo. Todos. Da morte, da ausência de um ser querido, da perda dolorosa, de uma doença que marcou a família. Todos, de uma ou de outra forma, têm algo da história que lhes fez sofrer e que ainda hoje volta como um fantasma. Por isso, aquele que conhece o amor de Deus se reconcilia com a própria história. Deixamos o passado na misericórdia de Deus. Vivemos plenamente o presente e na esperança e na fé o futuro que desconhecemos. Jesus abraçou a sua história. O seu povo era dominado por todo o poderio e a força militar do Império Romano. Não veio lutar contra as estruturas, veio salvar o homem no seu coração. Obviamente, salvando o homem, isto repercute na sociedade. Cristo nos foi oferecido para ser aquele que revela o amor de Deus e nos salva. É importante, portanto, lembrar que a história é o lugar do encontro com Deus, o lugar da graça, da reconciliação. Nós não sabemos, imaginemos, portanto, o que está por trás
dos nossos antepassados, crimes, sérios problemas familiares. Não podemos imaginar, porque tudo isso faz parte da condição humana. Relacionando este tema com a genealogia proposta pelo Evangelho, podemos falar abertamente disto. Todos estes nomes estão relacionados a pecados, a misérias, a crimes que marcaram as suas existências e faz parte do passado de Cristo. Se nós pudéssemos ver tudo que está por trás e que talvez foi se acumulando e chegou até nós de formas e modos que desconhecemos. E somos o que somos, e assim nos ama Deus. Portanto, neste primeiro tema da preparação para o Natal, a história como lugar da revelação divina, do encontro com Deus. A história sempre ameaça, com tudo o que representa, mas com o olhar de Deus, reconciliar-nos e perdoar a todas as pessoas que fizeram parte da nossa história. Não guardar mágoa. Inclusive pedir perdão àqueles que já morreram e que através de Deus nos escutam e podemos comunicar-nos com Ele neste mistério da comunhão que ultrapassa o tempo e o espaço. Eu e as minhas circunstâncias. A educação, o ambiente no qual crescemos, as pessoas que fizeram parte de nós. Só Deus sabe plenamente. Por isso, tantas pessoas devem fazer terapia, porque ainda não conseguiram reconciliar-se com a história. E são ferramentas que podem ajudar. O problema é fazer disso algo fundamental e perene. São ferramentas provisórias que podem ajudar, além dessa questão psicológica, é fundamental a experiência da fé. Porque uma pessoa pode fazer uma terapia, aparentemente entender o seu passado, o porquê do seu comportamento, mas não se perdoa, não perdoa as pessoas que fizeram parte da sua história. Não faz experiência da redenção. Se nós analisarmos a vida dos homens, está sempre marcada pela história e não podemos negá-la. Somos o que somos, graças à história e tudo aquilo que tem a ver com o nosso crescimento intelectual, espiritual, psicológico. Cristo entrou na história, assumiu a história, viveu a sua história. E nessa história se revelou e ofereceu o amor de Deus e salvou a humanidade. Nós, com a história, também fazemos a experiência da graça, do perdão. Deixemos de olhar para a história, reclamando, murmurando, julgando todos os que fizeram parte dela. Perdoemos e vivamos o presente. E se ainda algumas feridas nos acompanham, tenhamos paciência, porque elas podem cicatrizar com o bálsamo do amor de Deus, reconciliando-nos com essa dimensão da condição humana. Eu e as minhas circunstâncias.